noite, sejam bem-vindos a esse culto online, onde nós estamos dedicando esta reunião pela Sagrada Família. Você que está aí lutando pelo seu casamento, lutando pelos seus filhos, fique ligadinho com a gente, porque essa reunião vai tocar o seu coração, a palavra virá ao seu coração e trará ao seu coração a fé. E nós temos muito que aprender da parte de Deus, e eu quero você que está nos assistindo agora pedir um imenso favor para você compartilhar essa live no seu Facebook. Tem aí o ícone compartilhar, para que as pessoas do seu Facebook tenham acesso a essa palavra. E nós, como temos ouvido na palavra de Deus, nós temos que levar o evangelho a toda criatura. É o seu momento de semear a palavra de Deus. E daqui a pouquinho nós já vamos passar uma canção para preparar o nosso coração para a palavra do Senhor Jesus. E olha, fique ligado, porque hoje nós vamos aprender a respeito de nós sermos respostas de Deus na vida da nossa família, nas orações da nossa família. Nós vamos ver aqui duas pessoas que foram resposta de Deus para libertar o povo que estava na escravidão, o povo que estava jurado de morte. E eu tenho certeza que assim como essas duas pessoas foram usadas por Deus para levar a salvação ao povo, Deus também vai usar você para levar a salvação para sua casa. Então fique ligadinho aí, que tem muita coisa boa para a gente aprender da parte do Senhor. E eu quero agora compartilhar com você esse videoclipe, que é uma canção que vai tocar muito o seu coração, como tocou muito o meu coração nos momentos mais difíceis que eu passei da minha vida. Essa canção foi uma verdadeira pregação do Senhor no meu coração. E a canção é Deus é Contigo, da Lilian Lopes, uma linda canção. Se prepare em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Sei o que virá, não me preocupo. Tenho um Deus em quem posso confiar. Ensino o caminho, algo inesperado acontecer. Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é
você pode declarar que Deus é contigo. Quando você tem essa certeza que você não está sozinho, tudo começa a fluir, não é verdade? E eu quero chamar a sua atenção, você que nos assiste, para você já escrevendo aí, né, no nosso Facebook, o nome das pessoas da sua família, porque no final desse live eu quero citar o nome dessas pessoas em oração. Nós queremos unir a nossa fé e mandar uma bênção para essas pessoas, onde quer que elas estiverem, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, seja no leito de hospital. Vai escrevendo aí o nome da sua família, que assim que nós tivermos terminado a nossa palavra, no momento da oração, eu quero apresentar nome por nome, citar nome por nome, para que Deus venha alcançar a vida da sua família. E eu tenho certeza que Deus diz na palavra dele, tudo que ligarmos nessa terra será ligado nos céus. Amém? Então ficou esse recado rapidinho. Também vai preparando seu copo com água, porque nós vamos ministrar a unção, né, sobre o copo com água, para Deus curar, libertar, restaurar, restituir a sua vida e a sua família. Agora vamos para a palavra de Deus, que tem muita coisa boa para falar. Você que está com a sua Bíblia Sagrada, vamos para Êxodo capítulo 3. Nós falamos um pouquinho sobre esse capítulo quarta passada, mas hoje eu quero falar de um assunto novo. E olha, você vai ficar maravilhado com essa palavra, viu? Se você acreditar no que você vai ouvir hoje, você vai ver a sua vida ser mudada, transformada por completo. Porque Deus nos ama de tal maneira que Ele vai investir de todas as formas para ter a nossa vida na presença dEle. E todas as pessoas que vivem na presença de Deus, esses têm o seu coração abundante de alegria, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Então você aí que está meio triste, meio chateado, olha, vamos buscar a presença de Deus para você ter o seu coração aí abastecido da alegria de Deus em nome de Jesus. Então vamos para o livro de Êxodo, que é o segundo livro do Velho Testamento, capítulo 3, começamos no versículo 7. Foi quando Deus se apresenta para Moisés ali na sarça, né? A sarça que se consumia, né? Queimava, não se consumia. E Deus começa a falar com Moisés a respeito do povo que estava no Egito, o povo que estava ali sofrendo debaixo do jugo de Faraó. E no versículo 7, o Senhor diz o seguinte: tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, olha que coisa bonita. Há muito tempo atrás, acho que, se eu não me engano, uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu cheguei a pregar essa palavra. Foi uma palavra que chamou muito a minha atenção, porque o povo de Deus que estava ali no Egito, debaixo do jugo das mãos de Faraó, eles viviam escravos, eles estavam ali, né, amassando barro, comendo rações, uma vida muito escassa, uma vida de escravo mesmo, apanhando, muitas pessoas doentes, tinham que trabalhar doentes, porque eles estavam debaixo desse jugo. E eu creio que este povo, que é a linhagem do povo de Deus, que conhecia, né, os feitos de Deus, eles clamavam a Deus durante muito tempo, pedindo que Deus libertasse eles daquela terra, que Deus colocasse eles numa terra de liberdade. Quer dizer, era um clamor que aquele povo de geração em geração levantava perante o Senhor. E na hora certa, irmãos, nós precisamos entender que existe o tempo do homem, mas existe o tempo de Deus. Se você quer ser uma pessoa feliz, não viva o seu tempo, viva o tempo de Deus. Eu falo que eu levei, se eu não me engano, levei aí quase 16 anos para encontrar Jesus.
Foi praticamente dos 16 anos em diante que eu comecei a ter, né, o meu encontro com Jesus. Eu comecei a ir à igreja, eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a ser transformada, né, à medida que eu fui abrindo o meu coração, fui me apaixonando por Jesus, fui entregando a minha vida para Jesus. Jesus foi transformando, né, a minha velha natureza numa nova natureza, e ali eu fui tendo experiências com Cristo. Então levou 16 anos para que realmente a oração talvez de alguém fosse realmente, né, como se diz, se concretizar. Porque eu tenho falado nos cursos de quarta-feira que nós somos frutos de oração. Nós não entramos no evangelho, não caímos no evangelho de balão, né, como um balão, não. Se nós entramos no evangelho e temos acesso ao evangelho, foi porque realmente alguém ou muitas pessoas oraram por nós, intercederam por nós, fizeram campanhas por nós, como nós estamos fazendo hoje, campanhas pela nossa família. Estamos colocando a nossa família diante do Senhor, para que eles tenham o verdadeiro encontro com Cristo, para que eles realmente assumam, né, a sua identidade em Cristo Jesus. Então, se nós fomos resposta de oração, nós também hoje podemos ser resposta de oração para a nossa família. Deus estava levantando o Moisés, porque Moisés naquele momento, ele estava sendo a resposta da oração do povo. O povo não queria ser liberto, o povo não queria sair do jugo de Faraó, e Deus estava chamando Moisés para ir até Faraó e lutar pelo povo e tirar o povo daquela escravidão. Só que quando Deus chamou Moisés, ele poderia ter chegado para Deus e falado: ó Deus, eu não quero continuar sendo aqui o pastorzinho de ovelhas, quero continuar o meu trabalho aqui com meu sogro, quero continuar minha vida do jeito que tá. Ele poderia? Poderia. Talvez nós não teríamos a história, né, de Moisés como libertador do povo. Mas o Moisés, quando ele ouviu esse desafio, que Deus falou: ó, você, Moisés, vai lá descer para o Egito e vai tirar o meu povo das mãos de Faraó. Na hora ele começou a dizer: não, Deus, eu não posso, porque eu sou um homem muito tímido, eu sou um homem que eu tenho dificuldades na fala. Como é que eu vou chegar para Faraó se eu malemar sem falar direito? Eu vou enrolar toda a língua, o Faraó não vai me dar crédito, né? Não vou ter crédito com o Faraó. E você vê que Deus não alivia com Moisés. Deus, ele continua dizendo: Moisés, no capítulo 4 você vai ler, e Deus fala: Moisés, mas quem foi que fez a boca? Não fui eu. Quer dizer, o Moisés estava querendo colocar ali a sua gagueira como uma desculpa para o desafio, mas Deus falou: olha, Moisés, eu até entendo que você tem aí a sua dificuldade, mas fui eu que criei a sua boca, então eu posso muito bem colocar palavras na sua boca, eu posso muito bem fazer você falar perfeitamente, porque fui eu que formei a boca do homem. Então, às vezes nós estamos numa posição, né, de cristãos, e se nós nos empenharmos em vivermos uma vida pautada na palavra, nós podemos ser respostas de Deus, resposta de oração para a nossa família. Talvez você pode ser o Moisés da sua casa, se você realmente aceitar o desafio. O que o Moisés precisava fazer para se tornar essa resposta do povo de Israel? Ele precisava vencer a timidez, e ele precisava vencer a dificuldade que ele tinha na fala. Para nós sermos respostas de Deus para a oração da nossa família, talvez nós precisamos vencer algumas barreiras que estão à nossa volta. Talvez tem pessoas que ela sabe porque sabe que mesmo ela sendo cristã, ela tem um espírito contencioso dentro dela. É aquela pessoa que ela não leva desaforo para casa. É aquela pessoa que, por qualquer motivo, ela já começa a levantar a sua voz, ela já começa a arranjar confusão, arrumar, né, briga diante de uma situação, mesmo sendo cristã, né? Aquela pessoa que tem um pavio curto, tem o sangue quente, como ela mesmo diz, né? Mas para ela poder ter crédito, espiritualmente falando e fisicamente falando, dentro da casa dela, ela vai ter que vencer esse espírito contencioso que está dentro dela. Porque como que ela pode ser resposta de oração da família dela na casa dela,
Se todas as vezes que ela passa por um momento difícil, ela explode e ela acaba ali contendendo, ela acaba ali formando uma confusão, com que crédito ela vai ter para poder falar do amor de Deus para a família dela? Então Moisés, ele estava sendo chamado para ser a resposta do povo, mas ele precisava vencer as coisas que estavam nele, para ele poder ter o quê? Para ele poder ter crédito diante de Faraó. Talvez tem pessoas que precisam o quê? Lançar do seu coração o quê? O rancor. Talvez tem muitos cristãos que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, que está com o seu coração tomado pelo rancor, pessoas rancorosas, pessoas magoadas com outras pessoas, pessoas que muitas das vezes dizem: eu não vou perdoar porque aquela pessoa não merece o perdão, não fui eu que errei, foi aquela pessoa que errou, então eu não vou abaixar a guarda, eu não vou voltar atrás, eu não vou, como se diz, eu não vou amolecer. Mas se a Bíblia diz, queridos, que nós temos que perdoar, mesmo se aquela pessoa, mas é aquela pessoa que errou, se ela errou, talvez eu também possa ter tido uma parcela de erro. Se eu não errei, mas Deus dirigiu meu coração a perdoar, perdoe. Porque quando você errar e você for a Deus pedir perdão, você só vai ter perdão de Deus se você for uma pessoa que perdoa. Se você for uma pessoa que nunca libera perdão para ninguém, dificilmente você vai ter o perdão de Deus. Porque é perdoando que se é perdoado. Jesus estava na cruz do Calvário, né, sendo ferido ali pelos soldados, ouvindo o povo gritar que ele era um traidor, né, que ele realmente deveria morrer, mas ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estavam enfiando uma lança aqui ao lado de Jesus, estavam machucando Jesus, e Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É melhor você perdoar do que você carregar um câncer espiritual no seu coração. Porque o rancor e a mágoa nada mais é do que um câncer espiritual na vida da pessoa. Aquele rancor vai sugando todas as energias espirituais e até físicas daquela pessoa. A ponto dela não ter ânimo em nada, não ter alegria em nada, não ter prazer em nada. Ela se torna uma pessoa amarga, e essa pessoa, em vez dela desfrutar da vida abundante, ela está cada dia mais para baixo. Então libera o coração para o perdão, para quem quer que seja. Às vezes você pode dizer: mas eu vivo com uma pessoa que não me valoriza, eu vivo com uma pessoa que me afronta, eu vivo com uma pessoa que só faz coisas más contra mim. Olha, você quer vencer esse mal, essa maldade que o diabo está usando a vida dessa pessoa para te ferir? Faça o bem para ela. Se ela não te cumprimenta, você vai e cumprimenta. Se aquela pessoa simplesmente se levanta, passa do seu lado sem dar um bom dia, vai você lá, dá um bom dia para aquela pessoa. A Bíblia diz que a gente vence o mal com o mal? Não, a gente vence o mal com o bem. É que a gente não quer se submeter à verdade, à palavra de Deus, mas aquele que se submete vê resultados. Talvez o que nós precisamos, amados, também vencer, não apenas ser contencioso, rancoroso, mas sermos inseguros. Quantas pessoas que hoje vivem debaixo de uma insegurança. Se eu falo ou não falo, se eu faço ou não faço. Aquela pessoa que ela nunca tem o quê? Ela nunca tem uma atitude. Se você é uma pessoa que se sente insegura em todas as áreas da sua vida, coloca a sua confiança em Deus. Meu Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. De mim mesmo eu não tenho forças, Pai, mas o Senhor vai me dar coragem para falar o que eu tenho que falar, para fazer o que eu tenho que fazer, para ir onde eu tenho que ir, porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu ajudador. Recorre a Deus. Vence essa insegurança, não fica sendo dominada por ela. Porque muitas das vezes, como que nós vamos ser resposta de Deus para a nossa família, se a nossa família vê em nós uma insegurança? Como é que nós vamos falar para um parente que está desempregado, que ele tem que confiar em Deus, que Deus pode abrir uma porta onde está fechada, que Deus pode suprir a necessidade dela quando ela está em aflição, se quando nós estamos em momentos de dificuldade, nós demonstramos atitudes de insegurança? Então essa palavra vem nos despertar para que realmente para sermos respostas de orações da nossa família, de libertação da nossa família, de salvação da nossa família,
Nós temos que vencer as barreiras que estão ao nosso redor. Qual é a barreira que cerca você? Qual é a barreira que limita a sua visão, que limita a sua fé? Essa você tem que lutar e vencer. Talvez tem pessoas que carregam dentro de si uma tristeza. Pastor, eu não tenho alegria para nada, eu não tenho sorriso para nada, não tenho força para nada. Então corre para a presença de Deus, mergulha na presença de Deus. Pastora, como eu faço isso? Comece a ter uma vida de oração diariamente, comece a ter uma vida de louvor. Não apenas louve a Deus quando tudo está bem na sua vida, mas procure louvar a Deus até nos momentos difíceis. Porque quando você louva a Deus nos momentos difíceis, não é que você está, como se diz, feliz da vida que você está sofrendo. Não, você está demonstrando para Deus que mesmo em meio a uma dificuldade, você está confiando em Deus. Isso é você louvar a Deus. E a pessoa que tem o hábito de orar diariamente, de louvar a Deus diariamente, independente das circunstâncias, essa é uma pessoa que está constantemente na presença de Deus. E a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Então não vai te faltar alegria. Quer dizer, como se diz, a luta está ali dentro da sua casa, mas você está o quê? Você está demonstrando alegria. E alegria significa o quê? Força. Então você vai estar mostrando uma força sobrenatural dentro da sua casa que vai sim chamar a atenção da sua família para suas atitudes. Você vai ter crédito para poder pregar Jesus para sua família mediante as suas ações. Agora, viver cabisbaixo e triste, como se diz, com o bico de quem chupou limão, ficar ali, chorando nos cantos, e a família vendo a pessoa ali apagadinha, sem nenhum brilho, como que ela vai poder ter crédito para ser resposta de oração, resposta de Deus para a família dela? Então nós precisamos vencer. Eu não sei qual é a sua barreira, eu sei quais são as minhas barreiras. E essa palavra me despertou para eu lutar contra essas barreiras, colocar essas barreiras por terra, dizer: Deus, eu não vou ser uma pessoa contenciosa, eu não vou ser uma pessoa insegura, eu não vou ser uma pessoa triste, eu não vou ser uma pessoa rancorosa e digo mais, não vou ser uma pessoa murmuradora. Porque a Bíblia diz que Deus abomina os murmuradores. Imagina eu, cristã, dentro da minha casa. Ai, porque eu não aguento isso. Ah, porque às vezes, muitas das vezes, a gente se pega na murmuração. Não deveríamos. Mas tem pessoas que elas levantam murmurando e deitam murmurando. Não, troque a murmuração por palavras de Deus, palavras positivas. Ao invés de você falar: puxa, hoje o dia tá difícil, não dá nada certo. Não, hoje o dia vai ser uma bênção, Deus. Hoje começou aparentemente difícil, mas ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Começa a trocar, o seu vocabulário por coisas positivas que provém da palavra de Deus, para você não dar lugar à murmuração. Quando você vê que você está ali muito negativo na sua mente, nas suas declarações, peraí, Senhor, essa barreira vai me impedir de ter como se diz, um crédito com a minha família. Quando eu tiver que fazer oração por alguém, quando eu tiver que declarar a palavra para alguém, eu não vou ter crédito. Então eu tenho que mudar, eu tenho que reverter. Então busque de Deus esse entendimento e diga: a partir de hoje eu não vou ser mais uma pessoa murmuradora. Ah, porque o meu casamento é triste, eu não aguento mais meu marido, não aguento mais o meu filho só dá trabalho. Não, meu filho é uma bênção, pai, ainda que o meu filho esteja no caminho do mundo, mas eu creio que ele já está no caminho santo, ele é um homem santo, uma mulher santa. Vai declarando aquilo que a palavra de Deus diz ao respeito da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós vencermos essas barreiras, amados, nós não teremos limites. Moisés venceu a gagueira, Moisés venceu a timidez, ele pegou o cajado que Deus deu para ele, foi diante de Faraó inúmeras vezes, voltou para o povo dizendo: olha, Faraó não liberou, e o povo indo contra Moisés, e Moisés ali firmemente no propósito, até que aquilo que Deus falou que faria, ele fez. Deus tirou o povo da escravidão e colocou o povo rumo à terra prometida. Amados, se Deus fez pelo povo, se Deus usou Moisés, por que ele não pode nos usar? É claro que ele pode, mas a gente tem que deixar Deus nos usar. Quer um caso também, eu não vou ler com você, mas fica de lição de casa. Leia o livro de Esther. Esther, ela era, como se diz,
ela era parte do povo judeu. De repente, ela é agraciada para ser a rainha, né, daquele povo. O rei se apaixonou por ela, começou a agradá-la, dar tudo aquilo que ela realmente, né, queria como mulher, foi tendo créditos no seu casamento. No dia que teve o decreto que os judeus seriam mortos, quer dizer, ela estava na posição certa e na hora certa. Foi através dela, da ousadia dela, porque ela falou, olha, se eu for até o rei, eu posso ser morta. Porque eu não sou chamada à presença do rei já faz um tempo. E se eu for sem ser chamada, eu corro o risco de morrer. Mas naquele momento ela recebeu uma palavra dizendo, olha, mas você foi colocada aí para algum propósito. E naquele momento ela entende que ela estava ali como um propósito de Deus, para livrar o povo dela. Então ela faz um jejum juntamente com o povo de 3 dias. E quando ela vai na presença do rei, o rei a recebe de braços abertos. E ali ela consegue desmascarar, né, o inimigo que estava armando a morte dos judeus. E através dela que os judeus foram libertos da morte. Aquele decreto caiu por terra e os judeus viveram a vida de Deus. Então foram pessoas que foram chamadas, mas elas tiveram que aceitar o chamado e tiveram que vencer as barreiras que limitavam elas de tomarem aquela posição. E você já tem se levantado aí no chamado de Deus para ser o Moisés e a Esther da sua casa? Você já pôs no seu coração que essas barreiras que estão limitando você de ter um crédito na sua casa, um crédito na sua família e um crédito lá onde você trabalha, no meio da sua vizinhança, de você romper essas barreiras e falar, Deus me usa, porque eu quero ser uma pessoa bondosa, generosa, eu quero ser uma pessoa mansa, quero ser uma pessoa sábia, quero ser uma pessoa humilde, quero ser uma pessoa prudente, temente, santa, ungida de Deus, para que quando eu abrir a minha boca, o Senhor possa me usar diretamente para salvar aquela pessoa que está perdida, que está sofrendo. Então Deus não vai poder usar se você não tomar a decisão. Deus me usa e me mostra aquilo que eu tenho que fazer e romper qual for a barreira em nome de Jesus. Para a gente finalizar essa mensagem maravilhosa, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o tempo voou, né? Mas eu creio que você vai ter a oportunidade de ter anotado aí a mensagem, estude, né, durante a semana, para que você possa identificar quais são as barreiras. Primeira carta aos Coríntios 9. Quais são as barreiras que estão aí te influenciando, impedindo você de ter crédito dentro da sua casa, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes têm costume de ser o quê? Fofoqueira. Fofoqueira, se meter na vida dos outros. Todas essas coisas, irmãos, em vez de aproximar as pessoas, afastam. Se a minha família pegar, né, essa fragilidade em mim de ser uma pessoa fofoqueira, eu vou perder todo o crédito. Na hora que, né, como se diz, eu posso ser uma resposta de Deus para alguém da minha família, eu não vou ser. Porque aquela característica negativa vai atrapalhar. Então, hoje, comece a tomar uma posição. Ai, pastora, quando eu vou ver eu já falei, quando eu vou ver eu já comentei. Ai, pastora, é uma fraqueza, mas hoje, comece a falar com Deus. Senhor, eu quero ser mais firme. Sabe, eu não quero me envolver com conversas alheias. Coloco uma guarda na minha boca para que eu não fale nada que não seja de acordo com a palavra. Lute contra isso, seja uma pessoa, nova criatura, uma nova natureza em Cristo, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. A mensagem está aqui no 27. Antes subjugo o meu corpo
e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então o Paulo, ele fazia de tudo, né, para subjugar o seu corpo, não deixar que a sua vontade prevalecesse. Paulo estava sempre lutando contra ele mesmo, contra os desejos, os prazeres, as vontades da carne, que às vezes você está ali numa afronta, a vontade é você falar um monte, você rebater, né, com inúmeras palavras, até ofensivas, né? Mas será que aquilo ali vai, como se diz, resolver o problema? Nem sempre, vai colocar mais fogo na lenha, né? Vai aumentar muito mais o fogo, vai aquecer muito mais a contenda. Então o Paulo, ele aprendeu que ele precisava subjugar o corpo dele, ele precisava, né, como se diz, reduzir o corpo dele à servidão. Para quê? Para que quando ele pregasse a palavra de Deus para as pessoas, ele não viesse reprovado. Já pensou quando ele fosse pregar para as pessoas que elas deveriam buscar em Deus para serem pessoas mansas? Jesus falou no seu sermão, né, que ele era manso como uma pomba, né, e prudente como uma serpente. Nós deveríamos ser, né? E aí a pessoa está ali pregando sobre isso ou sobre o perdão. E de repente, quando você fala de alguém, você arranja até os dentes de raiva. Aí como que a pessoa vai pensar? Poxa, essa daí não perdoou, mas está falando que eu tenho que perdoar. Então, para você poder ter crédito naquilo que você vai pregar, para libertar alguém, para salvar alguém, você precisa subjugar o seu corpo, subjugar a sua vontade, né? Não fazer aquilo que você quer fazer, mas fazer aquilo que a palavra de Deus instrui você a fazer. Você tem que ter paz com todos, você tem que ter alegria no coração, porque a alegria é sinal da presença de Deus. Você tem que ser uma pessoa que se esforce para viver uma vida que Jesus pautou na palavra, né? Em nome de Jesus. E olha, que essa palavra te ajude. Você quer ser resposta de Deus? Resposta de oração para sua casa, para sua família? Então se apresente diante de Deus agora. Eu quero orar com você. Eu vou apresentar a sua família, vou apresentar os nomes, vou também apresentar o copo com água. Corre lá rapidinho, enche o seu copo com água. Vou pedir para Jesus colocar um remédio para você poder, em nome de Jesus, ser curado na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. E Deus há de atender às nossas orações. Amém? Então vamos para a oração em nome de Jesus. Pense, medite nessa mensagem. Deus vai falar muito mais ao seu coração. Com seus olhos fechados, mas com o seu coração bem aberto. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Espírito Santo, foi uma alegria muito grande poder pregar essa palavra, Pai, ao seu povo. Porque, Deus, o que nós mais queremos e desejamos é ver a nossa família salva, Pai. É ver a nossa família rendida ao Senhor. É ver, Pai, a nossa família confessando que o Senhor é Senhor da vida deles. É ver, Pai, a nossa família com seus joelhos dobrados, submissos a Ti. Porque não há outro caminho que nos leve à salvação. Não há outro caminho que nos leve à paz, que nos leve à alegria, Deus. E é tão bom poder ajudar o próximo. É tão bom, Pai, usar de misericórdia com as pessoas. Assim como nós queremos que as pessoas tenham misericórdia de nós. Assim como nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos aprender a ter misericórdia pelas pessoas, Pai. Assim como nós queremos que o Senhor seja generoso conosco. Pai, que nós venhamos ter prazer de ser generosos com a nossa casa, com a nossa família, Pai. Eu sei que não é fácil lidar, Pai, com os vícios. Eu sei que não é fácil, meu Deus, lidar com a infidelidade. Eu sei, Pai, que não é fácil lidar com afrontas, com atitudes de maldades, de malícias. Mas a Bíblia diz que há uma diferença de quem serve e de quem não serve. A Tua palavra diz que o Senhor nos chamou para ser luz, Pai, e para ser o sal dessa terra, Deus. Nós precisamos, Senhor, ser a essência da nossa casa através de Cristo. Deus, onde tiver uma barreira em nós, onde tiver uma timidez, onde tiver um rancor, onde tiver um espírito contencioso, Pai,
Aonde estiver, meu Deus, em nós um espírito de insegurança, onde estiver, meu Deus, uma tristeza, onde estiver um espírito de murmuração, que está nos usando, meu Deus, para tirar essa credibilidade do Evangelho, Pai, através do nosso ministério, que o Senhor passe com o seu fogo, destruindo, Senhor, esses bloqueios da nossa alma, e venha fluindo sobre nós, ó Deus, a ousadia, fluindo em nós, ó Deus, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a generosidade, Jesus, a confiança, a verdadeira alegria, Senhor. E agora eu te apresento esse copo com água, e eu te peço, coloca, Senhor, nas moléculas dessa água o remédio, para destruir, Pai, as enfermidades que estão na alma, para destruir as enfermidades que estão na mente, que estão no coração, no corpo desta pessoa, que quando ela beber desta água, Pai, se ela estiver sentindo alguns sintomas no seu corpo, que ele venha a ser destruído no poder que há no nome de Jesus. E você que crê, diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o remédio e eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Pode participar. Oh, aleluia. Continue com seus olhos fechados. Vamos agora entrar em batalha espiritual pela nossa casa. Pai querido e Pai amado, eu uno a minha fé agora, Senhor, com a fé desse povo que nos assiste. E eu quero pedir ao Senhor que alcance, meu Deus, agora a Regilene e família. Ah, meu Deus, a Elza, a sogra e a sua família. A Terezinha, Pai. Alcança a Gilsa Pereira dos Santos e família. A Maiara Almeida e família. Matilde Nogueira Medeiros. Rosimeire Medeiros. Joaquim Batista, Marco Batista de Medeiros. Meu Deus, alcance essas pessoas agora. E aquelas que não conseguiram ainda, meu Deus, colocar os nomes dos familiares, mas que estão, meu Deus, com o pensamento ligado naquelas pessoas que estão envolvidas em vícios, aquelas que estão envolvidas no mundo do crime, Pai, aquelas que estão envolvidas, Senhor Jesus, num espírito, meu Pai, de maldade, de um espírito de feitiçaria, meu Deus, aquela pessoa que está praticando uma infidelidade, aquela pessoa que está sendo usada por um espírito mentiroso, um espírito destruidor, um espírito de miséria, que não deixa a pessoa ter expectativa na vida dela. Mas eu levanto a minha voz e digo: mal, saia desta casa agora, saia desta família, esta pessoa que está no leito de um hospital, essa pessoa que recebeu o diagnóstico que não tem cura. Ah, mas eu digo agora: espírito da morte, da enfermidade, saia da mente, da alma, do corpo desta pessoa. Eu digo em nome de Jesus: vai saindo agora os caroços, vão saindo agora os vírus, as bactérias, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus, aquelas dores constantes. Eu repreendo agora o espírito do desânimo, eu repreendo o espírito da depressão, eu repreendo agora o espírito da infidelidade, o espírito do medo, o espírito da mentira, o demônio das drogas, o demônio da bebida. Vai saindo agora dessa família o espírito da loucura, da maldade, da malícia. Saia desta casa agora espírito contencioso, espírito que não deixa a família viver bem, espírito da ganância, do orgulho. Diga: todo mal sai da minha casa, diga: sai da minha família. Espírito das ansiedades, dos estresses, vai saindo agora em nome de Jesus. O demônio da insônia que não deixa a pessoa dormir à noite, vai soltando agora esse espírito negativo, murmurador. Saia em nome de Jesus. Meu Deus, vai visitando agora, Pai, aquelas pessoas que estão, Senhor Jesus, numa prisão. Pai, essas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para maquinar o mal, para maquinar uma vingança, meu Deus, para tirar a vida de alguém. Senhor, visite essa pessoa agora. Se você conhece alguém que está no presídio, ou cite o nome dessa pessoa e diga: Deus, liberta aquela pessoa, abre os olhos espirituais, ilumina os olhos do coração daquela pessoa, para que ela veja, entenda que o que
ela está fazendo é errado, é mal. Oh, mas convença, Deus, o coração dela sobre o perdão, sobre a bondade. Deus, nós queremos a libertação da nossa casa, a libertação dos casamentos, a libertação dos filhos, a saúde para o corpo, a prosperidade, Senhor, na casa desta pessoa. Eu abençoo a todos, e você que crê, diga: eu tomo posse, diga: eu creio nas bênçãos do Senhor derramadas sobre a minha vida e a minha casa, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém. Graças a Deus. Esse, como se diz a palavra, essa é a oração do justo. Quando a gente ora, em nome de Jesus, o inimigo ele estremece. Nós temos que crer e ficar firme. Ai, pastora, depois que eu orei hoje, parece que tudo ficou pior. Não ficou, não. Pode até aparentar que ficou, mas é como se você estivesse colocando ali fogo no inimigo e ele querendo convencer você do contrário, amém? Mas vamos ficar firme que a palavra é a verdade. Tem gente assistindo a gente, ó, que bênção, irmã Gilsa, um abração para a irmã Jéssica, Fabiana, tem também o pastor Rafael, meu esposo, uma bênção, sempre acompanhando aí o trabalho, né? Que Deus seja louvado pela vida dele, a irmã Regilene, tem a irmã Hilda também, tem o que mais? A Maria Alexandrina, Zé Maria, a Hilton, a Sônia Regina Faraco, né? O Ivaldo Ferreira, olha quanta gente bonita aí, quanta gente abençoada, ligadinha com a gente. E olha, que Deus te alcance, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada. Sexta-feira eu volto com uma palavra poderosa para libertação e cura da sua vida, da sua casa, do seu emocional, tá bom? Às 18 horas, esse encontro marcado, em nome de Jesus. Fique na paz.